Rufato é autor de uma pentalogia, né? Uma pentalogia que é uma saga, a meu ver, é uma saga da classe média baixa, né? Brasileira, né? Saga nesse sentido, uma saga difusa, de ter um eixo, de uma história que está sendo contada e ao mesmo tempo das suas ramificações, todas as suas complexidades, né? Desse povo, né? O povo, uma ideia metafísica de povo, né? É difícil falar, né? E que parece uma memória coletiva, né, Rufato? Eu queria te perguntar como foi, pensando nas origens, né? Com base nas origens, você que sempre fala, olha, eu sou de Cataguases, né? Faz questão de dizer, eu sou de Cataguases, né? Como é construir essa pentalogia, como foi construir essa pentalogia a partir das tuas origens, né? Bom, primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer aqui ao Heitor que me fez esse convite e digo que estou muito feliz aqui de estar no lado do Wesley Pérez e do Antônio. Para mim, assim, eu falo isso sem qualquer problema, assim, para mim é um privilégio estar junto com pessoas assim, que falam coisas que eu aprendo com elas, e eu aprendi bastante assim, a respeito dessa questão de região e tudo. E você fala, por exemplo, de Cataguases. Eu nasci em Cataguases, mas eu sou o exemplo mais cabal daquele ditado que diz assim, não tem onde cair morto. Eu não tenho onde cair morto porque eu não tenho dinheiro, claro, mas eu não tenho onde cair morto por um outro motivo. Eu não me considero sequer imigrante, eu sou imigrando ainda. Os meus avós maternos são italianos, vieram para o Brasil miseráveis, como quase todos os imigrantes que vieram para o Brasil, embora a gente tenta fazer uma história bonita de imigrantes fazendo América, não é nada disso, eles vieram passando fome, iam morrer de fome lá na Itália. E de avós paternos portugueses, que da mesma maneira iam morrer de fome lá. E então eles vieram para Minas Gerais, não sei porquê, tem uma pequena colônia de italianos em Minas Gerais, ali na região de Ubá, Rodeira, aquela região ali. Meu pai e minha mãe, depois que se conheceram, se casaram, eles foram para Cataguases, que é uma cidade industrial desde o começo do século XX. Eu não tenho nenhum parente lá, meus pais já morreram, portanto eu sou de Cataguases por acaso, só porque eu nasci lá. E eu mudei para São Paulo e moro em São Paulo atualmente. Então, assim, em São Paulo eu não quero ser enterrado porque eu não sou daquela cidade. São Paulo, embora eu devo tudo a ela. Não vou querer ser enterrado em Cataguases porque não é a minha cidade. E não quero ser enterrado em Rodeiro porque o cemitério lá é horroroso. E eu não quero de jeito nenhum. Toda vez que chove, desce tudo, desce caixão, desce gente. Não quero ser enterrado lá. Então eu sou uma pessoa que não tem onde cair morto. Literalmente nesse caso. E eu comecei a me interessar por escrever, na verdade, assim, por um mero acaso. Eu nunca tive interesse em literatura. A minha mãe é uma mulher analfabeta. Ela era lavadeira de roupas, o meu pai era semi-analfabeto, meu pai era um pipoqueiro da minha cidade, nem era o mais importante pipoqueiro da minha cidade, ele era o segundo mais importante pipoqueiro da minha cidade, porque o pipoqueiro mais importante era da praça da igreja, do cinema, e o meu pai era o pipoqueiro da praça da igreja. Então todo mundo saía da missa correndo para ir para outra praça que interessava, onde tinha o fute, então a gente era o segundo pipoqueiro da cidade. E, evidentemente, por conta disso, eu não tinha livros em casa, não me interessei em momento algum por livros. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade, portanto, eu já era para ter aposentado do ponto de vista trabalhista, não aposentei, não vou me aposentar, porque eu fiz essa opção pela literatura e, portanto, eu não tenho como me aposentar, vou ter que trabalhar até o último dia da minha vida. E eu realmente não tive, eu comecei a trabalhar como ajudante de pipoqueiro do meu pai, depois eu fui trabalhar como caixeiro de botequim, que vendia cachaça, ovo colorido e cigarro picado, era o que tinha no botequim, e nem era nosso, eu era empregado. Depois fui trabalhar em armarinho, depois fui trabalhar como operário têxtil, numa fábrica que todas as mulheres aqui que certamente conhecem, porque eu trabalhava numa fábrica que era de algodão hidrófilo, aquela Apollo, que é um algodão de caixinha azul, né? Eu faço propaganda e não ganho nada por isso. Vocês podem ler lá. Fabricado onde? Companhia Manufatura Mineira de Tecido de Algodão, Cataguases, Minas Gerais, onde eu trabalhei. Estava exatamente fazendo isso. E depois, a minha mãe, muito preocupada com o meu destino, ela falou, meu filho, você vai ficar como operário, então você tem que fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer tornearia mecânica no Senai. E aí eu fiz tornearia mecânica. Como torneiro mecânico, eu fui para Juiz de Fora, e Juiz de Fora, eu trabalhando como torneiro mecânico,
Um dia alguém me perguntou, pô, por que você não, você quer continuar estudando e tal? Eu falei, não, acho que tá bom. Eu estava fazendo o 3º ano à noite. Ele falou, pô, você é um cara inteligente. Eu sou um cara inteligente. Ele achou que eu era um cara inteligente. E falou, pô, vai fazer uma faculdade, tem uma universidade federal aqui. E eu falei, pô, mas eu nunca imaginei fazer esses troços de universidade. Ele falou, não, vai lá, vê se tem um curso que tem a ver com a torneira mecânica e faz o curso. Eu falei, aí uma ideia, né? E aí eu saí um dia, fui num cursinho lá, peguei um prospecto onde tinha todos os cursos que tinha lá, e eu comecei a ver. Medicina não, porque pobre não faz medicina. Engenharia também não, porque pobre não faz medicina. Na minha cidade, médico, engenheiro era classe média, né? E eu era, imagina, filho de gente muito pobre, não pode fazer essas coisas. E aí, de repente, eu olhei lá e falei, pô, tem um curso aqui que tem tudo a ver com tornearia mecânica. Eu falei, é esse curso que eu vou fazer. E o que precisa passar no vestibular? Eu falei, tem que estudar muito. Aí eu, por ignorância, estudei demais e eu passei em primeiro lugar. Mas por ignorância, porque não falaram que era só para estudar o suficiente eu passar, não. Falaram que era para estudar muito. Eu estudei muito, aí eu passei pelo lugar. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que comunicação, o curso que eu escolhi, que era comunicação, não era telecomunicação, mas era jornalismo. Aí eu não tinha dinheiro para falar com meu pai, olha, vou ter que fazer outro vestibular, porque não era isso bem que eu queria. E aí eu falei, tudo bem, então eu vou fazer o curso que me cabe, né? E aí eu fui lá, o que faz comigo? Ah, jornalismo. Por que não se chama jornalismo, então? Né? O que faz o jornalista? Ah, trabalha em jornal. Falei, então onde tem um jornal aqui na cidade? Eu fui lá no jornal, me candidatei, eu dei uma sorte danada, porque no ano anterior eles abriram um outro jornal concorrente com a Tribuna de Minas, e esse jornal que eu procurei emprego chamava-se Diário Mercantil, que pertencia ao antigo Diários Associados, e não tinha ninguém, todo mundo tinha que trabalhar no outro jornal. Aí eu falei, olha, eu estou estudando na faculdade aqui, queria, né, ver se arrumava emprego. Aí está contratado, editor de cidade. Eu falei, como assim? O que faz o editor de cidade? Tranquilo que você vai aprender. E aí eu comecei nisso, e de repente eu descobri a literatura de uma maneira um pouco mais... Eu descobri a literatura porque meus amigos todos arrumavam namoradas, porque eles faziam poesia. E eu falei, pô, todos meus amigos têm namorada, eu não, né? Tudo bem, eu era feio, bobo, cheio de espinha na cara e tal, mas falei, pô, tem um monte de colega também que é igualzinho, até pior do que eu, né? Mais feio que eu. Na época eu não era careca, não. Mas, e eu falei, pô, esse cara fazem, o que vocês arrumam? Aí eles falaram, eu faço poesia. Eu falei, também eu vou fazer esse troço aí. Só que, evidentemente, eu não tinha competência para isso. Então, eu comecei a estudar pra caramba. E aí, quando eu comecei a ler a literatura brasileira, eu descobri uma coisa estarrecedora, até hoje, que a literatura... digamos assim, o ideal da literatura é que ela retrate uma sociedade. E aí, lendo muito a literatura brasileira, eu descobri que a literatura brasileira retrata a sociedade rural brasileira com muita perfeição. Quer dizer, todos os estratos sociais estão representados na literatura rural brasileira. Quando você vem na literatura urbana, a literatura urbana, sim, tem a alta classe média, a classe média, tem uma pequena classe média baixa, tem o lumpenproletariado, tudo isso muitíssimo bem representado. Mas, curiosamente, essa grande faixa de trabalhadores, que é a classe média baixa, não está representada na literatura brasileira, nunca esteve. Alguém pode levantar e falar, não, imagina, o Jorge Amado falou... Não, eles falaram sobre sindicalista, não tem nada a ver. Sim, gente que trabalha, sai de casa, bate cartão, não está na literatura brasileira. E eu falei, pô, esse é o que eu conheço. Né? Os meus amigos trabalhavam na fábrica, meu irmão foi torneiro mecânico em Diadema, trabalhava na fábrica. A minha irmã trabalhava na fábrica, era tecelã. Os meus amigos, o meu bairro, todo mundo. E isso não estava na literatura. Aí, então, eu resolvi, ousadamente, por uma razão, não do ponto de... Não é uma necessidade, se eu não escrever eu vou morrer, não era isso. Simplesmente porque eu falei, já que ninguém escreveu, eu vou escrever. E eu comecei a perceber, se eu sabia qual era o tema que eu queria escrever, que era sobre isso, eu não sabia como escrever sobre isso. E aí, a minha sorte assim, imensa foi que quando eu comecei a ler com interesse na faculdade, eu comprava livro em sebo. E esses livros eram os livros que eram lidos na época, pessoas, por exemplo, tem um grande, o Ivan Ângelo, que está aqui presente, que eu tenho o maior... Assim, todo lugar que eu falo, tem duas coisas que eu falo. Eu carrego uma foto minha com o Paulo Lins, que todo lugar que eu chego eu falo, sou amigo do Paulo Lins. E a outra é que eu falo assim, olha, eu tive o privilégio de conviver com o Ivan Ângelo no jornal lá em São Paulo, porque assim, o Ivan foi um dos autores que me ensinaram assim, que você podia escrever de outras maneiras, né? Primeiro pelo livro A Festa. E com essa perspectiva, digamos assim,
eu comecei a perceber que era possível você escrever sobre o que eu queria escrever, era sobre o proletariado, sem usar o romance burguês. O romance burguês é um romance biográfico, né? Tanto que, quando ele nasce, no século XVIII, os livros têm nome e sobrenome. Né? Os Tom Jones, todos têm nome e sobrenome. E eu não podia escrever sobre o classe média baixa, porque a classe média baixa não tem biografia. Né? Como eu disse, não tem onde cair morto, eu não consigo chegar a mais que 2 gerações para trás da minha família. Porque quando você imigra, já não estou falando de região, quando você imigra, a grande tragédia da imigração não é simplesmente você perder a sua língua, a sua cultura, a comida, nem nada. O grande problema realmente é que você perde a oportunidade de frequentar o cemitério. E o cemitério é onde você guarda os seus mortos. Os mortos são o quê? É o seu passado, é a sua história. Os imigrantes, quando vêm para o Brasil, eles rompem completamente com a sua história. Eles têm que inventar uma história nova. A partir de quê? A partir de si próprio. Então, assim, eu me sinto como um caracol, por exemplo. É caracol, um caracol, né? Que carrega, uma lesma, sei lá, como é que chama lá? Um escritor que sequer sabe o que é um caracol, uma lesma. Imagina, não compra meu livro. Que eu me sinto uma pessoa que carrega em mim, eu sou a minha própria casa. Quer dizer, eu carrego comigo minha própria casa. Eu carrego comigo a minha própria história, porque eu não tenho história para contar para trás. Então, quando eu penso em região e quando eu falo que moro em Cataguases, que eu nasci em Cataguases, sim, Cataguases para mim é essencial, porque é a partir de Cataguases que eu olho o mundo. Agora, ela não significa absolutamente nada além disso mesmo. Ou seja, ela não tem nenhum significado físico, ela tem um significado metafísico para mim. E, portanto, quando eu pensei em me tornar escritor, 10 anos atrás, quando larguei o jornalismo para virar escritor profissional, eu tinha muita consciência disso. Quer dizer, o meu papel, muito mais do que um papel de escritor, era um papel de alguém que tenta trazer uma classe social que não estava representada aí na literatura. Se faço isso bem ou mal, isso para mim não me interessa, não tem a menor importância, mesmo. Tem gente que acha legal, tem gente que não acha legal, e a mim não me importa. Me importa é que eu assumisse como papel para que, quando alguém quiser estudar um pouco a sociedade brasileira através da literatura, possa também ter a oportunidade de saber que existem, por incrível que pareça, um monte de gente que sai de casa, bate cartão, que toma remédio porque não aguenta a violência doméstica, que aliás, a violência doméstica é uma coisa muito curiosa, porque ela é muito maior do que a violência que se fala, né, essa violência do dia a dia. A violência doméstica praticamente não é tratada, né? Ela é muito mais incrível. Nós somos o 7º país que mais mata mulheres no mundo. Então, assim, isso me interessava fazer. Se fiz bem ou mal, não sei. É só isso. Tchau, obrigado.